E aí galera, beleza? Professor Wander Júnior com Geografia aqui na área. E o assunto de hoje, pessoal, é Brasil, localização e territorialidade. Esse nome bem interessante, bem difícil de falar, faz jus ao tamanho, à extensão que é esse nosso país, né? Ele é um país continente. Se você ter ideia, se você pegar o Brasil e juntar 6 ou 7 países europeus, o Brasil ainda é maior do que eles. Tá entendendo do quão grande o Brasil é? E dando continuidade, pessoal, o Brasil situa-se na porção centro-oriental da América do Sul e ocupa cerca de 47% do território dessa porção do continente. Caso o mapa do território brasileiro fosse uma figura geométrica, ele seria semelhante ao triângulo isósceles, com a base voltada para o norte. Podemos ter uma noção da grandeza do território brasileiro ao verificar a distância entre seus dois pontos extremos, que são de 4.394.000 quilômetros da nascente do rio Ailã, no Monte Caboraí, em Roraima, lá no extremo norte do Brasil, ao Arroio do Chuí, lá no Rio Grande do Sul, que são de 4.319 quilômetros da Ponta dos Seixas, na Paraíba Leste, a nascente do Rio Moa, na Serra de Contamana, no Acre Oeste. Ou seja, o Brasil ele é muito grande. Muito grande mesmo. A extensão do Brasil é gigantesca, pessoal. Na segunda metade do século XIX, praticamente no mundo inteiro já era conhecido e intensificaram-se as relações entre os diversos pontos do planeta, com o desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte. Em tais circunstâncias, a padronização de um sistema universal de referência horária tornava-se cada vez mais necessária. Vocês viram no slide anterior que o Brasil é muito grande, não é? E para aqueles que se lembram, lá no primeiro ano, entre paralelos, latitudes e longitudes, lembrem-se que quanto mais afastadozinho que você está lá do meridiano de Greenwich, tanto para a esquerda quanto para a direita, tu vai ganhar hora ou tu vai perder hora, entendeu? E por quão grande o Brasil é, claro que ele não deixaria de ter esses pequenos fusos horários internos, né? Mas lembrem-se, o único fuso horário que nós temos hoje em dia é só um, que é a diferença do fuso horário do Acre para o relógio de Brasília. E dando continuidade, pessoal, aqui só para relembrar vocês, em 1884, representantes de 25 países do Reino Unido, em Washington, capital, estabeleceram a divisão do mundo em 24 fusos, de 1 hora, tendo como referência as linhas de longitude, que são aquelas linhazinhas em pés, entendeu? Que são os nossos queridos e maravilhosos meridianos, tá certo? As linhas que cortam o planeta de baixo para cima e baseiam-se no fato de que a Terra demora praticamente 24 horas para dar uma volta em seu próprio eixo. Dessa forma, dividindo os 360 da circunferência terrestre por 24, obtém-se a medida de cada fuso horário em 15 graus. Para cada linhazinha daquela entre um e outra, você tem 15 graus. Você vai ter 15 graus de diferença. O sistema, pessoal, foi estabelecido dividindo a esfera terrestre, como já foi falado, em 360 graus, pelo número de horas que a Terra gasta para dar um giro completo em torno do seu próprio eixo, são 24. O resultado foi mais ou menos isso daqui que você vai ver, 15 graus a cada 1 hora, sendo 15 graus 1 hora, sendo 1 grau a cada minuto. Foram estabelecidas as faixas de largura de 15 graus, faixas de todos os locais aí localizados, tem a mesma hora, é chamada de horário legal. Justifica-se a escolha, pois a Terra executa movimentos de rotação em 24 horas e ao completar essa volta ela percorreu 360 graus. Aí está a formulazinha matemática. 360 dividido por 24 é igual a 15. Portanto, cada 15 graus de longitude corresponde a 1 hora e o planeta está dividido em 24 fusos. Deu para entender mais ou menos até aí, né, pessoal? Deu para vocês se lembrarem que era 12 horas para o lado direito, mais 12 horas para o lado esquerdo. Para o lado direito, nós ganhamos hora. Para o lado esquerdo, nós diminuímos hora. Vocês estão entendendo, pessoal? Para o lado direito, nós adicionamos horas. Para o lado esquerdo, nós diminuímos hora.
Deu para entender? Como a Terra gira de oeste para leste, pessoal, ela sai da esquerda para a direita, as horas aumentam da direção leste e diminuem na direção oeste, pelo movimento de rotação da Terra. O primeiro fuso horário é estabelecido a partir do meridiano de Greenwich, que é o horário base. Ele é 0 grau. Ele é o base de tudo. E delimita-se a 7,30 graus a leste e a oeste do meridiano da origem e obtém-se o primeiro fuso horário. Para vocês entenderem, vamos supor, olhando para esse mapinha que aqui está apresentado para você, eu estou para leste, lá a 4, estou lá na linha que tem mais 4. Lá são exatamente 10 horas. Eu vou sair dessa linhazinha 4 que está aqui a leste, 4 mais, no 4 mais, e vou até um 1 mais. Eu vou até 1 mais. Eu estou diminuindo o fuso horário que eu teria. Se lá é 10 horas a 4 mais, então vamos diminuir 10, 9, 8, 7. Por que que é 7? Porque eu percorri 3 horas. Eu saí 3 horas. Se eu tenho 10 em 4, 10, 9, 8, 7 no 1 mais. Deu para entender? Continuando, pessoal, fusos horários no Brasil, devido à posição geográfica e à sua grande extensão territorial no sentido leste-oeste, o Brasil estende-se por 4 fusos horários distintos. O primeiro fuso, atrasado em 2 horas em relação à hora de Greenwich, é adiantado em 1 hora em relação ao fuso horário oficial de Brasília. Compreende apenas as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha, Trinidad, Martim Vaz, Atol das Rocas e o arquipélago de São Pedro e São Paulo, lá para o Alto Oceano. O segundo fuso, pessoal, é o fuso oficial de Brasília e engloba as regiões Sul, Sudeste e Nordeste e os estados de Goiás, Tocantins, Amapá e Pará. Esse fuso está 3 horas atrasado em relação à hora de Greenwich. O terceiro fuso, atrasado em 4 horas em relação ao horário de Greenwich, abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e quase todos os estados do Amazonas. O quarto e último fuso, pessoal, foi estabelecido em 2013 e abrange o estado do Acre e 13 municípios no oeste do estado do Amazonas, atrasados em 5 horas em relação a Greenwich e 2 horas em relação ao fuso horário oficial de Brasília. E aqui, gente, é territorialidade, soberania, segurança nacional. Antes de termos Brasília como capital, o Brasil teve outras capitais, tais como Salvador, que foi a primeira cidade a exercer esse papel de 1549 a 1763. Depois foi a vez da cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil colônia e do Brasil independente, de 1763 a 1960, quando foi construída exclusivamente para ser a capital do Brasil, Brasília, que ela foi inaugurada em 21 de abril daquele mesmo ano, de 1960. Teve seu projeto idealizado pelo arquiteto Lúcio Costa, plano piloto, e o arquiteto dos edifícios públicos, Oscar Niemeyer, um dos mais conhecidos arquitetos que nós temos aqui no Brasil hoje em dia, de fama internacional e pai de vários e vários projetos e edifícios em torno do nosso Brasil. A soberania brasileira, pessoal, não se limita-se apenas às suas terras superficiais. Também fazem parte do território nacional seu subsolo, espaço aéreo e mar territorial. Dentro da política de soberania, a segurança nacional destaca-se o conceito de faixas de fronteira e os projetos da Calha Norte, CIPAM, CIFAM e Randa Brasil, que esses projetos são para preservar a entrada de estrangeiros pela parte que compreende o Amazonas, porque infelizmente a fronteira que nós temos do estado do Amazonas, Roraima, Acre, entre outros, é muito grande por conta da floresta amazônica. Não tem como eles patrulharem 24 horas aquilo, ou seja, ele tem esses projetos para tentar criar efetivamente esse programa elaborado pelo governo militar para proteger essas faixas de fronteira da Amazônia, aérea, relativamente despovoada e objeto de incursões nas redes do narcotráfico e de agentes não nacionais em missões indígenas. É para proteger aquilo dali que nós temos esses programas em ação hoje em dia. E essas fronteiras terrestres e marítimas? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nosso país
possui 23 mil quilômetros de fronteiras, sendo 15 mil de fronteiras terrestres e 7 mil de fronteiras marítimas. As fronteiras terrestres, pessoal, do nosso país foram demarcadas segundo as características das paisagens predominantes na região, como os rios, lagos, montanhas, serras, picos e também por meio de linhas geodésicas, linhas traçadas no terreno, tendo como referência os paralelos e os meridianos. Ou seja, se você prestar atenção, o Brasil ele não tem os estados muito bem demarcados, não tem aquela figura geométrica perfeita, aquele quadrado, aquele retângulo, assim como é os Estados Unidos. Se você pegar o mapa dos Estados Unidos e comparar com o mapa brasileiro, é completamente diferente. Os estados norte-americanos foram todos bem demarcados, mas isso eles não respeitaram as paisagens predominantes da região, os povos que ali moravam e etc. Aqui no Brasil teve tudo isso aí. Teve a identidade a ser dada, né? A identidade daquele povo, daquela região. Teve essa questão das próprias paisagens, do fácil acesso e do difícil acesso, etc. Aqui foi respeitado isso. Lá não, eles quiseram deixar muito bem demarcados, levando em conta apenas a aparência geométrica daqueles estados. Aqui nós temos o nosso Brasil, nossa América do Sul, Brasil, maior de todos os países. Lembrando que os únicos 2 países que não fazem fronteira com o Brasil são Chile e o Equador. São os únicos 2 países que não fazem fronteira com o nosso país. Lembrem-se disso quando cair no Enem, pessoal. Agora nós vamos falar das ilhas oceânicas que nós temos, né? Citamos os nomes de algumas, agora nós vamos ver imagens e o que elas são. É o seguinte, pessoal, alguns pontos distantes do Oceano Atlântico também fazem parte do território brasileiro, que são as nossas ilhas oceânicas. As mais conhecidas são as ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha, as outras são a ilha de Trinidad, os arquipélagos de São Pedro e São Paulo, a de Martim Vaz. De origem vulcânica, essas ilhas são picos da dorsal do Atlântico, ou seja, são aquelas ilhas que nasceram a partir do fluxo do magma e do movimento das placas tectônicas. Aqueles vulcões submersos foram expelindo lava e elas foram ficando enrijecidas, criando assim essas ilhas oceânicas. Gente, o Atol das Rocas também faz parte dessa cadeia de montanhas. No entanto, como o nome indica, é de origem coraligena, ou seja, é a única formação desse tipo tão comum no Oceano Pacífico, encontrada no Oceano Atlântico Sul Ocidental, ou seja, ela é uma ilha totalmente feita e totalmente coberta de corais. Ela tem as partes rochosas, mas boa parte dela é feita de corais. É por isso que ela é um berço para várias espécies, de preservação de várias espécies, e um berço também para estudos científicos. As ilhas oceânicas, pessoal, são resultado da história geológica do planeta Terra, do tempo em que a África e o Brasil se separaram. Todas as ilhas oceânicas brasileiras são de domínio da Marinha e são consideradas unidades de conservação, pois possuem uma grande diversidade de espécies que só ocorrem nesses ambientes. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Espero que tenham entendido um pouco, conhecido um pouco da nossa temática, não é? Do que é fronteira no Brasil, por que o Brasil tem que proteger suas fronteiras, da dimensão que nós temos de fronteiras brasileiras, das nossas ilhas oceânicas, da importância das ilhas oceânicas para os estudos científicos e etc. Beleza, gente? Valeu, até semana que vem. Tchau!